Bom dia, turminha. Tudo jóia? Vamos começar aí mais um item aí da nossa matemática, né, gente? Vamos falar um pouco aí de geometria, né? Eu vou falar a respeito dos sólidos geométricos, né? Tá? Então, nós vamos começar aí falando a respeito dos objetos, né? Nós temos aí diversos objetos que têm formatos, né, de sólidos geométricos, né? Então, por exemplo, né? Esse daqui tem um formato de cone, né? Por acaso o nome dele aí é cone também, né? Aqui tem um formato de um cilindro, aqui um formato de uma esfera, de um prisma, pirâmide, enfim, né? Todos esses objetos aqui têm formatos de sólidos geométricos, né? Qual que é a definição de sólidos geométricos, né? É alguma coisa assim que ocupe um determinado volume, né? Aqui nós estamos falando aí, vários objetos possuem três dimensões, altura, largura e comprimento. Então, ou seja, né, são objetos aí tridimensionais, né? E então eles ocupam um determinado espaço aí, né? Vamos falar a respeito de sólidos geométricos especiais aí, né? Os chamados poliedros. Ah lá, pessoal, ó, o nome da nossa escola, né? Poliedros são sólidos geométricos que são compostos por número finito de polígonos, ou faces, e cada lado desses polígonos é comum a somente dois polígonos. Então vamos dizer, tá, gente, se... Deixa eu pegar aqui um sólido geométrico aqui para vocês, né? Ó. Por exemplo, tá? Esse daqui, ó, tem o formato aí de um cubo, né? Então, ó, percebam que os lados, se você encontrar aqui, né, ó, como ele fala, né, cada lado desse polígono é comum a dois e somente dois polígonos. Então vamos dizer, o lado desse polígono aqui, ó, esse lado aqui, ó, desse quadrado, ele é comum a um outro polígono aqui, ó, tá? Então essa daí que é a definição, certo? Ó, de um poliedro, tá ok? Bom, o que seriam as faces, né, gente? Eu vou voltar aqui com a nossa figura, tá? Esse daqui é vazado, tá, gente? Nós não temos, assim, uma figura vazada, né? Tá? Mas, se, por exemplo, eu pegasse esse objeto aqui, né? Ó, ele vai ter aí um formato, né? De um poliedro, tá certo? Cada lado aqui, gente, cada lado, nós vamos chamar aqui de face, certo? Isso daqui seria uma face, aqui outra face, né? E assim por diante. Aqui em cima também seria uma face, parte de baixo também seria uma outra face aí, tá ok? Arestas, pessoal, arestas está representado aqui de verde, né? Seria a união das faces aqui, ó. Então, por exemplo, né, aqui eu teria uma aresta, né, aqui eu também teria uma outra aresta, essa linha, tá? Aqui outra, assim por diante, tá? Então, todas essas linhas que formam aí o objeto, né, seriam as arestas. E vértices, pessoal, seriam as pontinhas, né? Cada pontinha aqui seria um vértice da figura. Tá ok? Pessoal, nós temos uns polígonos, uns poliedros especiais, né? Que são os poliedros regulares. O que é um poliedro regular? Tá? Quando todas as suas faces são polígonos regulares, tá? Ó. Então, por exemplo, o tetraedro regular. Tá? Eu fiz um tetraedro regular aqui para vocês, tá, gente? Ó. Perceba o seguinte, cada lado, né, é um triângulo. E um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo regular, né? Ó. Os lados deles são formados aí por triângulos
regulares, tá certo? Então, todos eles são iguais, né? Então nós falamos, são polígonos regulares congruentes, né? O octaedro, tá, gente? Ó, eu fiz um octaedro aqui, tá, ó, utilizando o ímãs, tá? O octaedro, tá, gente? Ele tem esse nome porque ele é uma figura que tem 8 lados, tá certo? Percebam também, tá, gente? Ó, cada lado dele, ó, é um triângulo equilátero também, certo? O triângulo que tem todos os lados iguais, né? Ó, essas figuras aqui são todas iguais, tá? Então ele forma essa figura. Se você olhar aí ele de cima, né? Ó, tá? E olhando ele aqui de lado, ó, ele fica dessa maneira. É o famoso balãozinho aí, né? Ó, parece um balãozinho, né? Ó, ok? Esse daqui é o octaedro, tá, gente? Octaedro regular. Aí nós temos o hexaedro. O hexaedro, tá, gente, ó. Eu fiz aqui, eu trouxe ele para vocês, ó, tá? Esse daqui é ele é um cubo, né, gente? Um cubo. Aqui é de madeira, tá? A gente chama hexaedro, tá, gente? Porque ele tem 6 lados, né? Então ele é um hexaedro regular. Por quê? Porque todos os lados dele, ó, são quadrados, tá certo? Esse daqui ele desmonta, tá, gente? Mas tem o formato aí de um cubo, né? Nós temos o dodecaedro. O dodecaedro eu não achei nenhuma figura, tá, gente? Então eu fiz um para vocês aqui, ó. Tá, esse daqui é o dodecaedro, tá, ó. Ele tem aí 12 lados, certo? Vou colocar ele aqui em cima, né, ó. Ele tem aí 12 lados. Todos os lados, gente, são pentágonos regulares, tá certo? Então esse daqui é o dodecaedro, tá, ó. Esse daqui. E também fiz o icosaedro, tá, gente? O icosaedro, eu fiz ele de canudinho aqui para vocês, tá? Ó. O icosaedro é esse daqui, ó. Todos os lados são triângulos, né? Ó, triângulos equiláteros. Ele tem 20 lados, tá certo, gente? Ele tem 20 lados. Então são 20 triângulos aí se encaixando, ó. Ele fica um poliedro completamente regular, tá certo? Gente, ó, esses poliedros, tá, gente, eles recebem um nome especial, tá? Tem muita gente que conhece eles como poliedro de Platão, tá? Em homenagem a esse filósofo, tá, gente? E ele tinha uma característica importante, né, bem interessante, que ele associava, tá, gente, cada um desses poliedros regulares, ele achava uma figura perfeita, tal, e ele associava eles a elementos, tá? Terra, ar, água e fogo, né? Por exemplo, né, ó, o cubo, ele foi associado à terra, tá? O cubo ele foi associado à terra. O octaedro, tá, gente? Essa figura aqui, ó, ele foi associado ao ar. O icosaedro, tá, gente? Essa figura maior aqui, ó, foi associado à água. E o fogo, ele associou ao tetraedro. Tá ok? O dodecaedro, tá, gente? Que é essa figura aqui, ó, foi associado aí ao universo, tal, que ele fazia a conexão de todos os outros elementos, tal. Então só uma curiosidade aí para vocês, tá, gente? Se vocês ouvirem falar a respeito de poliedros de Platão, são esses aí, tá, gente? São os poliedros regulares aí, tá? Pessoal,
Agora nós vamos falar a respeito dos prismas. Os prismas, eles têm uma característica muito legal. Ele tem duas bases, ó. E essas duas bases, elas são exatamente iguais. Por exemplo, tá, gente? Eu poderia falar que isso daqui é um prisma, tá? É um prisma base quadrada, né? Ó, olha a base dele aqui como é um quadradinho, né, gente? Então ele é um prisma base quadrada. Do lado do prisma, tá, gente? Nós temos aqui retângulos, certo? Os retângulos ligando as duas bases, tá? Então nós falamos aí prisma base quadrada. Esse daqui, gente, também é um prisma, tá? Ó. Só que é um prisma triangular. Olha aqui que a lateral dele, tá, gente? Ó, são retângulos. Se vocês olharem aqui, ó, são retângulos aí os lados dele, né? Mas por que a gente fala que ele é um prisma triangular, ó? Porque são as duas bases, ó. Ela tem um formato triangular, a outra base também, formato triangular, e é ligada por retângulos, tá? Ó. Então, ó, tem gente que fala, isso aqui é uma pirâmide. Não é, tá, gente? A gente vai ver a diferença de pirâmide e prisma, tá bom? Isso daqui também seria, esse objeto aqui também seria um prisma, tá certo? Um prisma base triangular também. Ele tem as duas bases, ó, podem ver, né? E é ligado por retângulos, ó, as laterais dele, ó, retângulo. Tem um chocolate lá que tem esse formato aqui também, né, gente? Bom, então esses aí são exemplos aí de prismas, tá? Como eu já falei, eles têm duas bases paralelas e as bases que dão o nome para o prisma, tá, gente? Como esse prisma aqui, ó, ele tem a base um pentágono, então nós vamos chamar de prisma pentagonal, tá? Se a base for um triângulo, prisma triangular. Se a base for um octógono, prisma octogonal, e assim por diante, tá? Tem alguns prismas que eles são assim, ó, inclinados, tá, gente? Aí nós chamamos ele de prisma oblíquo, tá? Ó. Deixa eu colocar o nome aqui para vocês. Prisma oblíquo. Tá certo? Agora sim nós vamos falar aí da pirâmide, tá, gente? Pirâmide, pessoal, ela só tem uma base, certo? Então, por exemplo, né, ó, e isso daqui, ó, o nosso tetraedro, ó, ele tem o formato de uma pirâmide, tá? Ó. A base dele é triangular, tá? Depois, os lados dele, tá, gente, ó, são triângulos. Toda pirâmide, tá, gente, independente da base, os lados são triangulares. Ó, olha aqui, gente, ó. Olha essa pirâmide aqui, ó. A base dela ela é quadrada, né? Só que os lados dela, ó, são triângulos, ó. Tá certo? E aí vai ter um vértice comum. Olha aqui o vértice comum, né? Ó. Seria a pontinha dela, tá? Essa pirâmide aqui, desculpem, né? Ó, ela é uma pirâmide oblíqua também, ó. Você vê que ela está inclinada, tá? Mas os lados aqui, ó, são triângulos também, ó. E o vértice comum está lá em cima. E aqui uma pirâmide hexagonal. Essa pirâmide hexagonal aqui, ó, tá? Ela também tem um vértice comum. Os lados aqui são um hexágono, né? Ó, tá? Aqui, ó, a gente tem um formato aqui, né, de pirâmide, né, gente? Certo? Só que aqui não é uma pirâmide perfeita, tá, gente? Ela teria que ter uma pontinha aqui, né? Ó, certo? Mas só para vocês verem, ó. Uma base quadrada, né? E aí você tem as laterais como triângulos aí, ó. Tá ok? Pessoal, ó, sólidos de revolução. O que são sólidos de revolução, gente? Ó, se você pegar o sólido, né, ó, uma figura plana e girar, tá, em torno de um determinado eixo, que seria aqui esse eixo de rotação, vai formar uma figura, ó, certo?
Então, por exemplo, pegou um triângulo, girou ele aqui, ó, por esse lado, tá? E aí o que vai formar, ó? Imagine, por exemplo, eu pegando esse triângulo aqui, ó, segurando aqui e girando ele nesse eixo, ó. O que vai formar, né, ó? Tá? Vai formar uma figura assim, ó, tá? Então essa figura é obtida através da rotação do triângulo. Então nós chamamos sólidos de revolução. Olha essa figura aqui, ó, bem diferente, né, ó? Tá? Você faz a rotação dela, ó, olha lá o que aparece, tá? Então, isso daí que são sólidos de revolução, tá certo? Imaginem, tá, gente, a hora que vocês verem um exercício como esse, tá, gente, e eles dão isso daqui, né, o que vai ser obtido a partir da rotação, né? Imaginem você girando, né, o que você iria obter aí de figura, tá bom? Tem algumas figuras, tá, gente, que nós podemos falar aí que são obtidas através da rotação. O cilindro, por exemplo, né, gente? Né? Ó, essa cola aqui tem um formato de um cilindro, né? O giz. Essa vela também tem um formato de um cilindro, né? Esse rolo aqui, né? Ó, esse rolo de barbante, ó, também tem um formato aí de um cilindro, certo? Então, ó, o cilindro ele é obtido através da revolução de um retângulo. Ó. Olha só, gente, ó. Imagine esse retângulo aqui girando, 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 ó. Olha só o que vai acontecer, ó. Vai formar esse cilindro, certo? E o cone, pessoal, também é resultado da rotação de um triângulo em torno de um eixo, certo? Então, ó, aqui nós temos o triângulo, tá, gente? Se você rotacionar ele, ó, o que vai ser formado aí? O cone, né? O cilindro, pessoal, percebam que ele tem duas bases, né? Ó. Ele vai ter um círculo aqui em cima, ele vai ter um círculo aqui embaixo. A lateral dele, gente, seria como se fosse um retângulo, né? Ó. Pega ele e abre, né? Vocês vão ter aí um retângulo compridão aí, na lateral dele, né? Ó. E aqui um círculo e outro círculo. O cone, gente, o que ele vai ter? Ele vai ter esse setor circular aqui, né? E ele vai ter uma circunferência, ó. Tá? Se eu fizesse o que a gente chama aí de planificação da figura, né? Você abrisse essa figura aí, iria ficar dessa maneira, tá? Aqui o setor e aqui a circunferência, certo? Pessoal, por último aí, esfera, gente, ó. Esfera. Eu tenho uma esfera aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. Tem uma esferinha aqui, ó. Eu vou pegando os brinquedos do Vinícius aqui, eu vou trazendo aqui para vocês, tá? Ó. Tá aí, ó. Uma esfera aí, né? Pessoal, a esfera é o resultado da rotação de uma semicircunferência em torno de um eixo, né? Então você pega aí uma semicircunferência, vai girando, girando, girando ela, ó. Olha lá. Forma a esfera, certo? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Vou finalizar a nossa aula aqui com os nossos objetos aqui, né? Tá? Deixa eu trazer para cá os poliedros de Platão, né? Será que cabe todos aqui, ó? São os poliedros regulares, né? Ó, que nós chamamos aí de poliedros de Platão, né? Certo? Pessoal, bora fazer exercício, treinar, uma matéria bem fácil, um conteúdo bem gostoso, tá? Bons exercícios para vocês, gente, bons estudos. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula aí. Até mais, turminha. Tchau, tchau, abração.